Hoje nós vamos responder as principais dúvidas sobre e-commerce de acordo com o ChatGPT relacionadas a vendas e conversão, né? A gente no episódio passado falou sobre as principais dúvidas sobre produto, hoje vamos falar sobre vendas e conversão. Eu sou Kevin Quintino, eu ajudo você a vender mais fazendo simples e óbvio bem feito, e para me ajudar a responder essas perguntas eu estou aqui com o Rodrigo Xisté. Eu sou o Rodrigo Xisté, especialista em CRM e e-mail marketing. Vamos lá, começando pela primeira pergunta aqui, que já é uma pergunta bem comum de fato. Por que meu site tem tráfego, mas não vende, né? Que é muito relacionado à definição de conversão, né? Primeiro vamos falar um pouco sobre o que é conversão. Não do ponto de vista religioso, mas o ponto de vista de conversão do e-commerce, né? Quando a gente fala que a pessoa converteu, basicamente a pessoa fez algo que você gostaria que ela fizesse. E isso pode ser em qualquer coisa, né? Tem na parte do e-mail, por exemplo. Eu queria que a pessoa abrisse o e-mail. É uma conversão. É a taxa de abertura, né? Você converteu a pessoa que recebeu o e-mail em uma pessoa que abriu o e-mail. Tem a taxa de clique dos anúncios, né? Então, seria você converter a pessoa em clicar no seu anúncio, que é algo que você gostaria que ela fizesse. E, claro, evite também ser aqueles anúncios esponja, né? Você não quer que todo mundo clique no seu anúncio, você quer que as pessoas certas cliquem no seu anúncio. Então, trazendo para o e-commerce, quando a gente fala taxa de conversão, trazendo para a taxa de conversão geral, seriam as pessoas que compraram alguma coisa, né? Que fizeram um pedido. Né? Entraram no seu e-commerce, ou seja, uma sessão que acabou em uma venda, né? Uma sessão que gerou uma venda. Isso seria a conversão geral. Porém, como dá para ver, tem várias taxas de conversão que estão dentro dessa conversão geral. Tem a taxa de adição no carrinho, tem a taxa de pessoas que iniciaram o checkout, a taxa de pessoas que pagaram o pedido, porque a pessoa pode criar o pedido no Pix, por exemplo, no boleto e não pagar. Então tem que estar olhando para todas essas conversões. Então vamos lá, por que meu site tem tráfego, mas não vende? Basicamente porque você não está conseguindo fazer com que as pessoas façam o que você quer que elas façam. E pode ter vários motivos para isso. Os principais você pode estar errando no público ou você pode estar errando na oferta. Né? Então o que seria errar no público? Você está trazendo para o seu site pessoas que não querem fazer o que você quer que elas façam. Ou seja, comprar o seu produto. Às vezes elas não querem o seu produto. Ou você pode estar errando na oferta. Você até está trazendo pessoas que teriam interesse no seu produto, mas você não está simplesmente conseguindo convencer elas o suficiente para elas fazerem uma compra. O que você acha sobre isso, Chisté? O mundo digital tem uma vantagem, você consegue medir muito, você consegue ver sem a pessoa te falar. Né? Se fosse numa loja física, você às vezes teria que chegar na pessoa e falar: por que você não comprou meu produto? Eu sei que isso é uma abordagem meio estranha, mas funcionaria. Você tá saindo aí porque você não tá comprando meu produto. Imagina, a pessoa tá saindo da loja, abre um pop-up assim. Brota um vendedor: gostaria de perguntar por que você não comprou. Agora já no mundo digital você consegue fazer isso e não parece estranho. Então primeiro você tem que analisar o mapa de calor do seu site e ver para onde que essa pessoa está saindo, vendo se ela está navegando, se ela tem tempo de sessão. Trazer a pessoa para o seu site não significa que você trouxe uma pessoa interessada. Agora, se a pessoa cai no seu site e tem tempo de sessão, ela gasta um tempo na página, quer dizer que ela tem algum interesse, ela está lendo sobre, ela está vendo sobre. A análise mais básica é ver da onde está vindo esse tráfego e qual que é a abordagem que tá vindo e como que ele tá, e para onde ele está caindo, onde ele está aterrissando, né? Então é muito simples. Às vezes você fala consulta gratuita online. Aí quando você aterrissa na página, agende a sua consulta por apenas R$ 49,90. Mas não era gratuito? Mas às vezes você faz o anúncio só para gerar um tráfego da pessoa que está atrás do gratuito e mostra um benefício. Tá bom. Mas você está vendo como é difícil fazer isso? Então às vezes vê o que você está prometendo, que está gerando esse tráfego, e vê como que está caindo. Às vezes é um conteúdo orgânico. Então, conteúdo orgânico é a dieta milagrosa. E aí você clica e ele cai na página para converter, para comprar o seu suplemento. Mas eu queria dieta milagrosa. Você está vendendo suplemento? Tem que ver se está casando a sua oferta. É a primeira coisa. Então, se casa da onde está vindo com aonde ele está aterrissando. Às vezes ele aterrissa na home. E a home tem 1000 informações. Porque você quer vender tudo, você quer fazer tudo. E às vezes ele só cria a intenção de um produto específico. Então redireciona esse tráfego para uma página específica e vê se vai acontecer a mesma coisa. Então tem várias hipóteses que você pode levantar e testar. Sei que às vezes é caro, porque esse tráfego que você é pago, você está gastando dinheiro para fazer isso, mas levante todas as hipóteses antes e depois começa a testar cada hipótese delas. Aí
Por fim, você vai pegar oferta, preço de produto e coisas do tipo. Mas tenha os dados. O mundo digital tem dados. Então, se você não mede e você não sabe, estou jogando tráfego no meu site e não está convertendo, não sei, vou rezar e ver se acontece alguma coisa? Não. Você tem dados. Colete esses dados e analise eles. Eles vão dar uma sugestão de qual é o problema. Eles vão dizer o que tá... Onde que o balde tá furado, né? Você tá colocando água no balde e, pô, essas pessoas não estão gerando vendas, né? Onde que tá o furo aí no seu balde? E é muito difícil você fazer isso só por intuição. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Os dados vão te dar um pouquinho mais de auxílio para as hipóteses que você vai testar sejam as de maior taxa de acerto. Você vai errar, não tem problema. Mas é provável que em 5, 3 você consiga resolver o seu problema de conversão. É diferente se você for no achismo, em 5, nenhuma delas pode resolver o seu problema de conversão. E aí vai ficar mais difícil, você já vai ter gasto dinheiro, mais investimento, mais tempo, e a coisa não vai andando. E quanto mais tempo passa e você não consegue vender, mais você acha que o problema é você. E menos o que você está fazendo. E não é o que você está fazendo. Ah, ninguém vende, isso é fraude, isso não existe, ninguém vende online. Quem compra online hoje, sabe? Essas coisas assim. A pessoa começa a buscar justificativa, né? Pô, funciona pra todo mundo, menos pra mim, aí isso deve ser mentira. Isso não é pra mim, ou isso é só pra alguns, isso é pra poucos. Não, é pra todo mundo, só que não é fácil. Eu acho que essa é a barreira de entrada do mundo digital. Não é fácil acertar a primeira vez, mas depois que você acerta, como você tem dados, é fácil replicar. Porque é só fazer a mesma coisa da mesma forma. E até quando você erra é mais fácil porque justamente você consegue entender onde você errou, né? E esse eu acho que é o principal problema. A pessoa costuma não querer olhar pro erro dela, né? Pra tentar entender o porquê que ela errou, né? Não sei, pode ser alguma questão de ego, pode ser alguma questão é mais uma questão dela com ela mesma, geralmente, né? E às vezes vale tempo. Eu vejo muita gente. Não, eu já quero acertar rápido, eu vou fazer várias coisas. Não. Para, cara, reserva 2 minutos de planejamento, 2 minutos força de expressão, 2 horas ali olhando a fundo todos os dados, pensando, conversando, troca com alguém. É muito difícil você sozinho encontrar uma solução para um problema que você não sabe qual que é. Então troca essa informação com alguém. Se tiver alguém que já tenha um e-commerce que já opera, é muito provável que ele tenha passado pelo mesmo problema que você. Então faça essa troca com essas pessoas, as pessoas dão essas informações, manda pergunta para pessoa do mesmo nicho, ou de um nicho parecido, ou que tá com um problema parecido. Fulano, eu tô tentando fazer minha loja aqui, tô gerando tráfego desse jeito. Você vai ver que a primeira pergunta que ele vai te fazer são a origem dos dados. Da onde tá vindo o seu tráfego? Qual é a abordagem que ele tá vindo e como é que tá a página de aterrissagem? Como é que tá isso? Você vai ver que ele vai te dar o beabá ali do que você precisa olhar para te ajudar a resolver o problema. Dificilmente ele vai te dar a resposta do problema, porque o problema é seu. Mas ele vai te dar o caminho para fazer como ele resolveu o dele. E é muito provável que você consiga resolver o seu. Então não pense que você está sozinho nisso, tem muita gente fazendo isso, tem muita informação e também não caia na segunda armadilha. A gente está respondendo perguntas do ChatGPT. Não caia na armadilha de bater todo o checklist do ChatGPT, porque ele é baseado nas conversas de fóruns e conteúdos da internet. E às vezes falta contexto. E genérico, né, de fato, justamente porque ele tenta trazer o que funciona para a maioria, mas não quer dizer que vai funcionar para você. Por isso que esse atalho de perguntar para uma pessoa que já tem um negócio parecido ou próximo do seu é muito mais assertivo do que você só perguntar para o ChatGPT. Pode dar uma ideia ali o ChatGPT como busca, mas depois aprofunda na busca da internet mesmo. Pega o que ele está falando e tenta buscar e também encontrar. É um caminho mais difícil? É, porque você vai gastar mais tempo de pesquisa, mas você vai conseguir solucionar o seu problema. Não é o fim da cilada. Você já tem tráfego, você já está na frente dos caras que não tem tráfego. Então, ter tráfego para dentro do site, você já tem dados para poder analisar. Exato, e é aquilo, né? Tenta também, como que falam? Ressignificar como você enxerga seus erros, né? Eu até vi um post legal hoje no LinkedIn que tava lá, seus erros te definem, que é uma palavra, uma frase que o pessoal costuma, às vezes, achar, né? Tipo, meus erros vão me definir. Não, seus erros te refinam, né? E aí o post tava fazendo esse trocadilho de os seus erros te definem, ele vai mudando até seus erros te refinam. Então tenta olhar para seus erros mais com carinho, não, sem ter medo de errar e sem ter medo também de o que eles querem dizer para você, fechou? Então vamos para a próxima pergunta aqui do ChatGPT, que seria: qual taxa de conversão é boa? E aí entra mais uma coisa que precisa de contexto, né? Porque
Claro, se você pesquisar na internet, você vai conseguir encontrar uma taxa de conversão geral média, sei lá, a taxa de conversão geral média do Brasil ou do mundo, porém diz quase nada esse dado, né? É melhor do que zero, né? É melhor do que você não ter informação nenhuma, mas diz muito pouco porque depende muito de nicho para nicho. E por que você tem que tomar cuidado? Porque pensa numa reunião, tá eu, Xté e o Elon Musk. Pronto. Aí você fala, pô, qual que é a média de patrimônio nessa reunião? Vai falar que, pô, todo mundo ali é bilionário, o que não é verdade, né? Só o Elon Musk é bilionário. Então, quando você olha essa métrica de taxa de conversão média, pode ter alguém que está no meio ali com uma taxa de conversão de 20% e outra pessoa está com uma taxa de conversão de 0,1%. Só que como está todo mundo ali puxando a média, você acha que aquilo ali é o que tem que estar no seu e-commerce e depende muito do seu nicho, depende muito da sua abordagem, do preço do produto que você vende, do seu público, enfim, depende de muita coisa. Então, basicamente, segue a mesma dica que o Sté acabou de dar. Chega em alguém que é do seu nicho, que vende um produto parecido para o mesmo público, com o mesmo preço, né, o mesmo ticket, e pergunta para ele, pô, tenta descobrir qual que é a taxa de conversão que esses e-commerces têm. Porque aí sim você pode pegar a taxa de conversão que eles têm, considerando que eles têm o mesmo público, o mesmo produto, uma abordagem parecida, e aí sim você tem uma média muito mais assertiva ali para você olhar e falar, beleza, a minha taxa de conversão tá alta ou tá baixa em relação àquilo. O que você acha? Sobre taxa de conversão, tem duas coisas que influenciam muito: o canal que você gera mais vendas e o volume. Então, quem gera por canais muito automatizados, mídia paga e coisas que escalam muito, além dele ser um canal que gera várias vendas recorrentes, ele gera um volume muito grande, então a taxa tende a ser menor. Só que isso não quer dizer que ele venda mais. Porque tem outro que pode ter um canal de venda via atendimento, via um time de vendas, que ele vende um volume muito menor, mas a taxa de conversão dele é altíssima, porque já tem um vendedor ali fazendo todo o trabalho de qualificação, e quando o cara já cai para comprar, ele já cai qualificado. E aí você vê taxas de 30%, 40% de conversão, são assustadoras. Mas aí você fala, qual o volume de vendas que ele consegue fazer? Menor. E aí varia muito do ticket médio do produto, se ele está vendendo um produto se é um bem de consumo, se é para o ano inteiro. Então, acho que quem usa equipe de venda para um bem de consumo para o ano inteiro tem equipe de vendas. Quem quer vender todo mês e depois tentar a recorrência via mídia e via CRM, aí ele vende um ticket menor, mas ele é mais automatizado e tem uma outra escala. Então tá vendo que toda a forma também como você vende o seu produto vai afetar a sua taxa de conversão. A taxa pura dentro do dash do seu e-commerce, ela pode ter esse viés errôneo. Você tem que saber qual que é o maior canal de vendas e como que ele gera essas vendas. E aí também saber o custo disso, a operacionalização disso. A taxa de conversão é uma consequência de tudo isso. E aí depois você entra se ela tá boa ou se ela tá ruim. Sim. Se você tem histórico, é mais fácil. Ela tá boa pro seu negócio nos últimos 3 meses? Ela tá boa nos últimos 12 meses? Se você não tem, começa a medir de agora. Você só vai ter uma maturidade de dados depois de 12 meses. Você vai ter ano a ano para começar a comparar. E mesmo assim, não é uma comparação injusta, porque 2024 é diferente de 2025 e vai ser diferente de 2026. Sim. Mas ainda assim, é a mesma quantidade de dias, a mesma estação do ano e coisas que você consegue monitorar. E o Kevin desconcentrou porque caiu a cortina. Vale. Cagou toda a iluminação. Olha o corte aí. Você tá falando do Ana. Sim, sim. Então é importante você entender como que você vai comparar suas taxas de conversão depois do seu próprio negócio. Nunca compare um mês com outro mês, porque elas tendem a ser diferentes, porque muda nicho, muda sazonalidade, você pode ter feito mais ações, mas comece a criar essas quebras. Aí depois que você tiver já essa taxa, ela é muito importante para você. Se trouxer um dado de qualquer taxa de conversão de outro negócio, que seja no mesmo nicho, venda o mesmo produto, não é o seu negócio. Então ela não serve de nada. Então já fiz essa transição entre duas empresas, levei todas as taxas de conversão de uma para outra e falei, mas isso pouco importa. O importa é você descobrir as suas taxas. Sim. Então é menos esse apego do que o outro está fazendo e mais o que você está fazendo e quais são os seus números. É porque são as ações que vão definir de fato onde você vai alcançar, né? É aquele negócio de sistema e meta, né? Todo mundo define a mesma meta, mas é o sistema que a pessoa tem que vai definir se ela vai atingir ou não aquela meta. Isso, e ela tem que ser pautada na sua realidade. Às vezes, se você quer a sua meta, se ela for
definida num achismo e não nos números que você tem, você não tem como acionar ela. Então você não tem sistemas para chegar naquela meta. Então tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você precisa desenvolver esses sistemas. E esses sistemas às vezes é um processo de vendas, é um processo de criação de criativo, é um processo de operacionalização de CRM, é um processo de operacionalização de mídia paga, como que você usa as plataformas. Então aí você vai saber. Mas a taxa de conversão diz pouco sozinha. Ela não traz clareza para o negócio. Você precisa saber os bastidores. Se você souber os bastidores, aí ela começa a fazer um pouquinho mais de sentido. Perfeito. E vamos lá, então, a próxima pergunta é como aumentar o ticket médio? Essa aqui é bem ampla, né? Então a gente passou o episódio inteiro lá falando só sobre upsell, downsell, sobre cross-sell e basicamente aumentar o ticket médio é isso, né? Você fazer com que a pessoa compre mais vezes o mesmo produto, né? Quer dizer, compre mais do mesmo produto ou que ela compre outros produtos junto com o que ela já está comprando. Não tem segredo, é basicamente isso. Então as formas de fazer isso você pode conferir também no nosso episódio lá, mas quer dar uma leve resumida aí? Eu quero só dar um adendo que a gente talvez não tenha falado lá. Se o seu produto não é um produto de recorrência, oferecer garantia estendida, um seguro, montagem, essas coisas pode ser o seu cross-sell, o seu upsell, que aumentam o seu ticket médio. Personalização. Isso, então serviço entra muito em produto nessa hora. Às vezes um manuseio, às vezes é um presente, né? Fazer uma frase personalizada, mais R$1, frase personalizada, nome personalizado, dedicatória. Entrega mais rápido, entrega agendada. Essas coisinhas fazem parte do seu upsell para aumentar o seu ticket médio, que às vezes não estão dentro de vender mais produto ou outros produtos. É adicionar essas coisas que sejam fáceis, replicáveis e não te gerem um custo maior. Porque aumentar ticket médio é aumentar a margem de lucro. Então não pode ter um custo que fique insustentável. Mas é só esse adendo que vale a pena você pensar. Perfeito. Então é isso. Cross-sell, que seria vender produtos diferentes. Upsell, que seria vender mais ou uma versão mais premium do mesmo produto. E o downsell, que é você oferecer uma coisa que pode ser... Se oferecer uma coisa que é um cross e um up e ele não quer, oferece uma oferta menor. Porque pelo menos ele vai ter a compra, né? Aí não vai aumentar o ticket médio, mas você não perde a compra. Isso é bom. E use também essa estratégia de adicionar serviços, né? Garantia e tudo mais, que o Xté comentou, porque também é uma forma de aumentar o seu ticket médio. Outra pergunta aqui. Como reduzir o abandono de carrinho? Bom, reduzir o abandono de carrinho... Primeiro vamos definir o que seria o abandono de carrinho, porque tem duas definições diferentes, né? Você tem o abandono de carrinho, que é quando a pessoa adicionou no carrinho e abandonou. Esse é um abandono de carrinho. E você tem o abandono de carrinho, que é quando a pessoa chegou aí até o checkout, até quase pagou o produto, mas abandonou. Então você tem esses dois abandonos de carrinho. São coisas diferentes. Um a gente até está começando a chamar de abandono de checkout, porque é de fato um abandono de checkout. E a maioria das vezes que você ouvir falar abandono de carrinho, na verdade é um abandono de checkout e não um abandono de carrinho. Porque para pegar o abandono de carrinho é mais difícil, você tem que ter outras formas de identificar a pessoa. Então, primeiro essa separação. E basicamente para você, a principal dica que eu daria para você diminuir a sua taxa de abandono de carrinho é você não ter taxas escondidas, né? Então o frete, a pessoa já saber o frete antes de chegar no checkout. O quanto ela vai pagar, ela também já sabe antes de chegar no checkout. Porque aí a pessoa sabendo quanto ela vai pagar, quando que ela vai receber, qual que vai ser o preço do frete, tudo mais, não tem nenhuma surpresa no checkout, a chance dela finalizar a compra é muito alta. Então, essa seria a minha principal dica para você diminuir sua taxa de abandono de carrinho. Se você resolver essas partes de experiência, o abandono de carrinho é literalmente eu estava fazendo uma compra e por algum motivo externo eu saí do site. Ou deixei lá aberto e abri mais 3 abas e fui fazer outra coisa. Alguém me chamou. Aí literalmente vira um abandono de carrinho, né? Pô, eu tava fazendo uma compra, me distraí aqui, tô no celular, pô, caiu a internet. E aí você desligou, foi fazer outra coisa e esqueceu. Aí fica muito mais fácil a recuperação desse carrinho. Porque literalmente eu estava fazendo uma coisa... Não fiz mais, aí depois chegou uma comunicação. É verdade, deixa eu terminar essa compra. Então, esse abandono de carrinho é genuíno e é bom.
ter, Uhum. porque você já faz comunicação prevendo que isso vai acontecer. Mas primeiro você tem que sanar o problema do abandono de carrinho de quebra de expectativa, né? Às vezes o cupom não aplica, alguma coisa não funciona, por isso que é importante quando você vai recuperar um carrinho, você tá alinhado da oferta que você está fazendo. Se você tinha um cupom padrão no site de 5%, tenta recuperar esse carrinho primeiro sem oferta e depois com esse cupom de 5%. Não precisa ser agressivo de dar 20%. Às vezes ele só não conseguiu aplicar aquele cupom de 5%, aí você tem um outro lá, carrinho. E ele aplicou e funcionou. Porque às vezes alguém esqueceu de criar o cupom, às vezes alguém fez uma ativação e não Sim. tinha o cupom. E aí então você consegue já recuperar porque é a mesma oferta, tá tudo sincronizado. Então, para mim é bom ter carrinho porque aumenta minhas vendas em CRM. Mas desde que eles sejam genuínos também. Porque quando é um problema, que o checkout não tá funcionando, alguma coisa assim, maqueia os números, né? Eu sei que não vai se repetir no próximo período. Então, para mim é bom ter carrinho, mas esse carrinho já de expectativa. Seja por confiança no produto, qualidade, usabilidade, eu consigo depois fazer uma comunicação para isso. Eu só não consigo recuperar a quebra de expectativa. O cara falou que ia ter frete grátis e eu não vou dar frete grátis porque não tem frete grátis na minha loja. Eu não consigo recuperar isso. Então, é bom ter carrinho abandonado desde que você saiba que eles sejam abandonos de carrinho mesmo. É tipo supermercado, eu não sei se as pessoas já viram. Você do nada tá fazendo compra, alguém te liga e você tem que sair, você não vai conseguir passar no caixa, você deixa o carrinho lá cheio e aí você sai. Depois você vai ter que voltar e fazer aquela compra. No mundo digital você tem a grandíssima vantagem que você pode avisar essa pessoa e ela refazer essa compra. Ela não precisa voltar no mesmo local para fazer a compra. Então vale a pena. Só uma atualização aí, XT. Hoje em dia não faz mais assim, porque o telefone não é mais. Agora é assim, ó. É smartphone. É um pouco mais moderno. Mas é interessante. A gente até tem um episódio inteiro, só eu e o XT montando uma automação de carrinho abandonado, né? A gente até tem lá, a gente montou no mapa mental e tudo mais, como seria uma automação ali essencial de carrinho abandonado para o seu e-commerce. Então, dá uma conferida. Próxima e última pergunta desse episódio. É melhor vender no site próprio ou em marketplace? A gente também tem um episódio inteiro falando sobre isso, né? Que bom que as dúvidas mais comuns, de fato, a gente já tem episódio falando, né? Então vamos lá, para começar. Marketplace, resumindo um pouco o episódio que a gente falou lá sobre isso, Marketplace é o melhor caminho para você começar se você não tem experiência, se você não quer muito custo fixo, se você não quer arriscar muito, né? Você quer começar algo rápido, barato e para experimentar o digital. Tá começando no digital agora, quer experimentar? Vai de Marketplace, é muito mais fácil, muito mais rápido, menos custo fixo, ou seja, menos arriscado no geral. E o e-commerce é mais para quando você já tiver uma maturidade maior, de você já conseguir controlar melhor as coisas. O Xté vai falar um pouco da analogia dele sobre carro automático e carro manual, mas é basicamente isso. O e-commerce é melhor para quando a pessoa já entende mais das coisas, ela já consegue controlar as coisas e conseguir um resultado melhor do que o automatizado dos marketplaces. E o marketplace, apesar de você ter que estar muitas vezes, mesmo que se você já for mais experiente, é o melhor lugar para começar. Então, siga com sua grande... A gente assim fala, tá lá no episódio também, falamos ontem em off sobre essa analogia. O marketplace é o carro automático, então ele te dá conforto, você enfrenta o trânsito, você enfrenta as dificuldades do seu dia a dia, mas quando você vai para uma pista de corrida, você quer o carro manual. Sim. Então você quer ter controle, você quer saber quanto que o carro está derrapando, quando você consegue acelerar, extrapolar os limites às vezes, sentir bem o que você está fazendo. Então, você dificilmente numa competição, numa prova de corrida, você vai ver carros automáticos. Então, são carros manuais. Então, essa analogia funciona para o e-commerce. Marketplace é o automático e o e-commerce é o carro manual. Só que tem um porém bem grande nesse sentido, que o marketplace, se você escala muito uma operação nela e depende muito dele, o cliente não é seu. O Kevin sempre fala isso. O cliente é do marketplace. Então, se o marketplace quiser fazer um produto igual ao seu, ele tem toda a base de cliente. Se ele quiser direcionar e vender mídia para os seus concorrentes, ele faz e consegue fazer isso. Ah, mas ele não vai fazer por uma questão ética? Mentira. A Amazon destruiu o mercado de brinquedos nos Estados Unidos porque simplesmente tinha a Toys, que era esse era o nome da loja de brinquedos, era maior, era como se fosse a ReHap aqui no Brasil, era a maior loja de venda de brinquedos nos Estados Unidos. O Jeff Bezos foi nessa loja e ofereceu para vender o produto deles online. Isso lá acho que em 2008, alguma coisa assim, não vou precisar a data. E eles falaram, não, quem é você, né?
Vender online, isso não vai pegar, ninguém vai comprar brinquedo online, as pessoas gostam da experiência. Ele começou a vender os brinquedos, os mesmos brinquedos que tinham na loja, ele começou a vender ele mesmo, pegou o fornecedor e começou a vender. Aí depois de algum tempo, não sei se 2012, 2000, alguma coisa assim, a loja de brinquedo faliu, não tinha mais movimento na loja. E aí eles foram fazer uma pesquisa de mercado para saber por que as pessoas não iam mais na loja. Não, compramos direto na Amazon. Então, ele quebrou toda uma rede de venda de brinquedos por vender online. Então, o marketplace tem esse poder, ele tem o tráfego a favor dele, as pessoas já entram ali para isso. E não é à toa que todos os marketplaces têm um viés de conteúdo, seja uma assinatura de streaming, alguma coisa assim. Ele precisa manter você conectado para na hora que ele precisar ativar, ele consegue ativar essa pessoa. Então, você cresce muito no marketplace e não tem a sua loja própria, você está refém do marketplace. Pode ser bom ou pode ser ruim, você vai fazendo caixa com isso, também não é ruim. Mas é bom você ter um backup, ali ter o seu site, para que você consiga controlar e experimentar coisas. Você vai saber quem é o público, qual a região que você mais vende, qual a faixa etária. Às vezes o seu e-commerce ele é um laboratório para escalar o seu marketplace. Às vezes as margens do marketplace justificam, são maiores porque você já vende direto para o marketplace, ele faz todo o controle de logística, pode fazer sentido, mas ainda assim, ter controle do tudo que você está fazendo é só no e-commerce. Sim. Você vai saber quem é, como é que não é. A experiência do seu jeito, você poder mandar o que você quiser dentro da caixa. Isso, você não tem limitação, você não tem regras, você pode mandar um brinde, você pode mandar um catálogo, você pode mandar um cupom, você pode mandar outro produto, você não tem que seguir todos os protocolos deles. Mas eu tô vendendo muito em marketplace. Vou abandonar o marketplace para fazer o e-commerce? Jamais. Continua vendendo muito no marketplace e tenta fazer o seu e-commerce igualar. O mundo ideal é 50-50. 50 você vende no marketplace para você fazer caixa com uma rentabilidade alta e 50 você tem o controle de tudo. E você tá apertando as porquinhas, vendo tudo como é que funciona. É mais ou menos porque que uma marca automobilística corre em Le Mans, compete na Fórmula 1. Ela ganha informação. E qual é o melhor jeito? Na modalidade que ela tem mais controle. Então os carros são totalmente desenvolvidos pela fábrica. Tudo que eles desenvolvem ali acaba caindo depois na linha de produção no carro que vai vender para o público em geral. Então você ganha muito aprendizado porque você está medindo tudo. Tem telemetria de tudo. Então você consegue ganhar muita informação. O e-commerce é a mesma coisa. Você vai ter todos os dados ali para saber quando você vai lançar um novo produto, para testar novos produtos. Às vezes testa no e-commerce, deu certo, depois você escala no marketplace. E aí é bom porque a sua concorrência, quando ela for ver você escalando no marketplace, você já está com o produto validado, já está tudo feito. Então cria uma barreira de entrada. Agora, se você começa a lançar produtos no marketplace, seus concorrentes olham semanalmente o que você está fazendo. Seu produto começa a ganhar destaque, já tem mais 5 copiados. Então você baixa a sua barreira de entrada se você só opera no marketplace. Então é mais ou menos essa análise. A gente fez um episódio inteiro falando sobre isso, tem muito mais detalhes lá dentro. Vai ter essa analogia do carro automático com o manual, mas tem um aprofundamento sobre essas duas questões. Sim, e tem outra analogia que o marketplace, vender no marketplace é como se você vendesse dentro de um shopping. E vender no e-commerce é como se você tivesse uma loja física ali na rua mesmo. Dentro do shopping, você tem que seguir as regras do shopping, o horário de funcionamento do shopping. Você não pode ser uma loja 24 horas, por exemplo. Se o shopping quiser que você saia de lá, ele simplesmente te expulsa de lá, você não tem muito o que fazer. Então, basicamente é isso. Você vai ter toda aquela vantagem do shopping de ter mais movimento, você vai conseguir clientes que de outra forma você provavelmente não conseguiria, porque a pessoa está passando lá, viu você, sua vitrine e se interessou. Porém, tem todos esses problemas também que a longo prazo, e quando você quer ter mais controle, quer escalar mais, vão ter problemas, né? Você não vai poder fazer uma ação muito grande ali dentro, você não vai poder destacar muito sua marca, porque a ideia do shopping é justamente essa, né? Tem tantas marcas lá, todo mundo tem que ter atenção. Você não vai poder ser a pessoa ali, a marca que vai chamar mais atenção, senão as outras vão reclamar, vão querer fazer igual e vai dar um problema grande para o shopping. Então, basicamente é isso. O ideal é você estar nos dois, use o ponto forte dos dois e comece no e-commerce quando você estiver preparado para investir mais de custos fixos, né? E também tiver gente mais qualificada ali na equipe para de fato tocar o seu e-commerce. E basicamente é isso. Essas são todas as perguntas relacionadas a vendas e conversão que o ChatGPT disse pra gente que são as mais comuns, né? As dúvidas mais comuns de e-commerce sobre isso. Se você quer ver o episódio anterior também sobre produtos, é só conferir o episódio anterior aí no YouTube do Você Lucrou, no Spotify, onde você estiver vendo. E para mais conteúdo, você pode também acompanhar a gente nas redes sociais. E não esqueça de seguir
a Lucrou aí para acompanhar os próximos episódios também dessa saga das dúvidas mais comuns de e-commerce segundo o ChatGPT. Você consegue me encontrar nas redes sociais Kevin Quintino no Instagram, LinkedIn ou no YouTube, e para encontrar o Rodrigo Xté, Você me procura como Rodrigo XTEH nas redes sociais que você me encontra. perfeito. Espero que esse episódio tenha sido útil para você, ajude você a aumentar suas vendas e seu lucro, e até o próximo episódio. Até a próxima.